Paz de Jesus Cristo, que excede a todo entendimento, seja com os nossos irmãos e irmãs. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 14. Nós vamos fazer algumas leituras, verso 6, depois o verso 16, até o verso 18 e o verso 26. Vamos lá? João, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, depois 16, 17 e 18, e depois o verso 26 e 27. Amém? Diz assim a palavra de Deus. 14, 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora o verso 16. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Verso 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo, disse o Senhor Jesus. Ao ler o capítulo 14 de João, ele vai estar localizado justamente depois da última ceia, quando os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas, eles vão falar sobre o cálice, sobre o pão, sobre o sofrimento do Senhor Jesus, mas João, ele não relata esta participação efetiva na ceia. João, no capítulo 14, ele faz um longo discurso de despedida. Então ele prefere não comer, ele prefere não descrever a refeição. Ele descreve uma longa despedida de Jesus. E a longa despedida de Jesus começa no capítulo 14, 13 é a ceia. No capítulo 14, ele tem uma conversa com os discípulos. Ele continua no 15, no 16, e ele faz uma oração extensa no capítulo 17. E eu gostaria, então, de destacar para vocês, hoje, o capítulo 14 de João, o início desta grande despedida do Senhor Jesus. E esta grande despedida do Senhor Jesus, ele tem um anúncio importante. Ele já vem anunciando, desde antes, que ele vai embora. Só que os discípulos não conseguem entender, captar a ideia. Os discípulos entendiam que Jesus ficaria com eles para sempre. Ele estaria no meio deles. E Jesus procura ensinar a conta-gota, como se fosse progressiva a mensagem dele. Mas os discípulos não conseguem entender esta mensagem progressiva. E quando chega no capítulo 14, ele diz o seguinte: eu vou embora. Eu vou sair deste mundo, mas eu tenho uma mensagem poderosa para vocês. E ele começa a falar isso no capítulo 13. Dê uma olhadinha na sua Bíblia, no capítulo 13, no verso 33. No 13, verso 33. João capítulo 13, verso 33. Diz assim, checa na sua Bíblia, por favor. Diz assim, olha: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim,
E como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele começa a sua despedida já no final do capítulo 13. E aí nós temos apóstolos, apóstolo Pedro, por exemplo, tem dificuldade de entender esse negócio. Você vai ver Tomé também na sequência, que tem dificuldade de entender. Então, alguns apóstolos não compreendem. E aí Jesus passa a trazer uma mensagem para eles, passa a trazer um ensino para eles, que é diferente do que eles conheciam até então. E esse ensino está no capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles começam a questionar qual é o caminho, qual é a estrada que conduz a este novo mundo que o Senhor está ensinando. Qual é a estrada que nos leva para o outro lado? Que pista é esta? E Jesus diz: só há uma pista a ser dita, só há uma estrada, só há uma flecha que aponta, só há uma indicação. E essa indicação é para mim, essa indicação aponta para mim. Eu sou o caminho, não só o caminho, eu sou a verdade, não só a verdade, eu sou a vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, quando Jesus diz isso, ele fala em meio das grandes buscas humanas. A Grécia buscava a verdade. Os grandes homens do passado buscavam a verdade. Os grandes e mais importantes juristas de Roma buscavam a verdade. Jesus tem uma mensagem reveladora. Para Jesus, a verdade que as pessoas buscavam desde Sócrates, desde os grandes filósofos da Grécia até os grandes juristas de Roma, não estava nos livros, na biblioteca. As grandes verdades estavam numa pessoa. E ele diz: eu vou mostrar para vocês o caminho, e eu vou mostrar o centro de todas as coisas. E ele diz: eu sou o centro de todas as coisas. Aleluia! Os sábios e entendidos da época, eles buscavam constantemente encontrar as grandes respostas para a sociedade, para os dilemas da vida. Se você verificar no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, diz que eles estavam buscando a última novidade, o último assunto. Os grandes intelectuais buscavam os últimos assuntos. Qual é? Os grandes temas filosóficos, eles estavam lá. E Jesus chega com uma proposta diferente, não só para transformar sábios, mas ele joga na lata do lixo toda a sabedoria, todo o conhecimento dos homens. E o apóstolo Paulo vai dizer: o dia que eu conheci a supremacia de Cristo, eu considerei tudo como refúgio por causa da supremacia de Cristo Jesus. Então Jesus se apresenta, e ele diz o seguinte: há uma notícia para vocês. Há uma palavra para vocês, e a palavra sou eu sou a verdade que vocês buscam, eu sou o caminho que vocês buscam. Parece-me que o apóstolo Paulo é o sujeito que melhor entendeu esse negócio. Veja na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1, 18, quando o apóstolo Paulo, ele compreende a excelência de Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Capítulo 1, verso 18. O apóstolo Paulo está citando. No capítulo 1, verso 18, ele está citando Isaías 29. Ele está lendo Isaías 29. E Cristo traz uma revelação nova para ele. Quando ele está lendo Isaías, que não tinha capítulo na ocasião, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Hoje está registrado em capítulo 29, verso 14. Paulo diz o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Como está escrito, aí ele cita Isaías: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Veja o verso 21. Verso 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana,
Agradou Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Paulo diz, então, os homens não conheceram a grande sabedoria revelada à humanidade. E Deus, então, propõe salvar a humanidade através de um homem. E esse homem é Jesus de Nazaré. Aleluia. Veja ainda o verso 23. Verso 23. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Veja o verso 25. Verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Veja o capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Agora Paulo entra num negócio que eu gostaria de destacar com vocês. Paulo está dizendo o seguinte: há uma sabedoria, há uma verdade eterna. Salomão diz que não há nada novo debaixo do céu, mas Paulo descobre algo novo debaixo do céu. Há um homem chamado Jesus Cristo, que é sempre novo, é sempre extraordinário na nossa existência. E Paulo vai dizer, quem não tem o Espírito de Deus, quem não tem o Espírito Santo, não enxerga as coisas que eu estou falando. Quem não tem o Espírito Santo não enxerga as coisas. É isso que ele está falando no capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. A sabedoria de Deus é discernida pelo Espírito Santo, irmãos. A grandeza de Deus é discernida pelo Espírito Santo. A verdade de Deus é discernida pelo Espírito Santo. Veja ainda o capítulo 3, verso 19. Porque a sabedoria deste mundo, o que é a sabedoria deste mundo? É loucura aos olhos de Deus. A grande sabedoria da sociedade é loucura para Yahvé. É loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios nas suas astúcias. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês. E aí ele vai dizer, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro. Ele está dizendo, ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas pertencem a quem entende, quem tem o Espírito. Todas as coisas pertencem à igreja. E Paulo vai dizer no final desse verso, seja o mundo. Quem tem a sabedoria de Deus no coração, o mundo pertence a você. O mundo é teu, o mundo é da igreja de Jesus. E ele diz mais, seja o mundo, seja a vida. Aleluia, a vida pertence a gente, irmãos. A vida pertence à igreja Alvorada. A vida pertence a você, a vida pertence à sua família, a vida pertence a mim. Seja o mundo, seja a vida, diz Paulo, seja a morte, tudo é nosso, a morte é nossa, o futuro é nosso, diz o apóstolo Paulo. Quem tem o Espírito de Deus no coração, sabe que a morte pertence a nós, o mundo pertence a nós, a vida pertence a nós, e o futuro pertence a nós. Quando Jesus afirma ser a verdade absoluta, ele fisga o coração daquela gente. E eu vou dizer para você, quem é fisgado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo nunca mais é o mesmo. Quem é fisgado pelo Evangelho Salvador de Cristo nunca mais é o mesmo. Então Jesus se coloca como a verdade, como a sabedoria, como o centro de todas as coisas. E ele deixa claro para os seus discípulos que a grande sabedoria não está nos grandes filósofos do passado. Sócrates, Platão, Aristóteles. A grande verdade não está lá. E eu diria para vocês, a verdade, se Jesus estivesse hoje, ele diria, a verdade não está na Universidade de São Paulo. Não.
A verdade não está nas grandes universidades do mundo. Vejam as loucuras que essas grandes universidades publicam. Pegam as grandes universidades da Europa, pegam as grandes universidades dos Estados Unidos. Quantas loucuras publicam contra a palavra de Deus. A sabedoria não está nos escritos de Pondé, do Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella. Você pode ler qualquer um deles, ou qualquer livro de filosofia, ou de ajuda, ou de instrução, ou de educação. A verdade não está lá. Jesus disse que há uma verdade que está dentro do crente. E essa verdade ele retrata no capítulo 14 de João. Dá uma olhadinha em João de novo. João capítulo 14. João 14. Verso 16 a 18. João 14, 16 a 18. João 14, 16 ao 18. Jesus disse que a verdade não está lá. Então onde está a verdade? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois vive com vocês e habita em vocês. Jesus disse que tem uma verdade dentro de vocês. Amém? Jesus disse que tem uma sabedoria dentro de vocês. Amém, irmãos? E essa sabedoria e essa verdade são colocadas dentro de nós pelo Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo está dentro de nós. E Ele vai dizer: vou para o meu Pai. Se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu enviarei. E Ele diz mais: eu voltarei para vós. João 14, 18. Jesus disse que Ele volta. Ele vai embora, mas Ele volta. Como Ele consegue voltar para nós? Jesus vai ensinar, gente, que o mundo não consegue ver o centro da vida. Jesus vai ensinar que o mundo não consegue ver. Por que o mundo não consegue ver? Porque o mundo não tem o Espírito Santo. Ele está dizendo que só quem tem o Espírito Santo consegue enxergar o cerne da vida. Consegue ver a verdade suprema, a sabedoria suprema. De algum modo, Jesus está dizendo o seguinte: eu vou embora, mas eu estarei com vocês numa pessoa. E qual é a pessoa que Ele disse que estará com a gente? O Espírito Santo. Quem é que está com você todos os dias? Quem é que está com você? Quem é que está com a igreja? É o Espírito Santo. Agora Jesus diz: eu voltarei para vocês. Como pode Ele ir embora e Ele volta para nós? Porque Ele disse que voltaria para a gente na pessoa do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está em você, Jesus está em você, Jesus está na sua vida, Jesus está na sua família, Jesus está no centro da sua vida. E quando Jesus fala que vai mandar o Espírito Santo, Ele usa a palavra parácletos, que seria advogado. Parácletos vem de duas palavrinhas, vem de pará e kaléo. Pará significa acompanhar alguém. Kaléo significa direcionar alguém. Jesus está dizendo assim: olha, eu vou embora, mas eu vou mandar um outro consolador para ficar com vocês. E esse consolador é o paráclito, que é advogado, que é intercessor, que é consolador. E ele vai acompanhar vocês, e ele vai dirigir a vida de vocês. Há alguém em nós que nos acompanha e nos dirige todos os dias. Jesus disse: eu sou a sabedoria, eu sou a verdade que o mundo busca. Eu vou embora, mas eu deixo um outro da verdade, que é o Espírito Santo. Um outro que dirige vocês em todas as coisas. E assim Jesus vai construindo, Jesus vai pavimentando essa estrada. O pastor Tim Keller afirma: quando Jesus nomeia o Espírito Santo como nosso advogado, com autoridade para nos ensinar as verdades mais profundas da existência, Ele está nomeando alguém que não apenas fala com a gente,
mas alguém que se dirige a qualquer poder na história por nós. Não é alguém que só dirige vocês. O Espírito Santo nos dirige. Mas ele também nos representa em qualquer tribunal. Nós temos uma verdade suprema no nosso coração. Nós temos uma sabedoria suprema no nosso coração. E esse Espírito Santo, que é o advogado, ele nos dirige em toda a verdade. Assim como Jesus é o nosso advogado, ele também é o nosso advogado, justo, e ele nos defende em qualquer instância deste mundo. Talvez aqui mereça uma consideração. Quando Jesus diz que o mundo não enxerga as coisas porque não tem um Espírito, talvez a gente precise pensar qual é o diferencial que nós temos então. Sabe qual é o diferencial que nós temos? O Espírito Santo entra dentro de nós, ele já entrou dentro de você, amém? Quando o Espírito Santo entrou dentro de você, nunca mais você é o mesmo. Os seus olhos mudam, os sentidos mudam, porque o Espírito entra dentro de você. Então você não mais enxerga pela ótica dos livros, não mais enxerga pela ótica dos estudos, não mais enxerga pela instrução formal. Há alguma coisa, há um sexto sentido dentro de você, há algo extraordinário dentro de você. A fé que é colocada no seu coração te faz enxergar tudo diferente. Os seus olhos são transformados quando o Espírito entra em você. Você não enxerga mais a vida. Você não enxerga mais as coisas como você enxergava. Porque o Espírito Santo entra em nós. Então tudo que nós enxergamos a partir de hoje, ou a partir do dia em que o Espírito entrou em nós, nós enxergamos por Ele, a partir da visão dEle. Por isso, Ele vos guiará em toda a verdade. Toda a verdade. Você pode buscar o conhecimento. Você pode buscar o conhecimento na escola, na universidade, mas há um conhecimento, uma sabedoria profunda que só quem nasceu de novo consegue entender, gente. Há algo que só quem passou pela transformação consegue entender. E eu gostaria que você olhasse a sua Bíblia agora. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. Diz assim a palavra, 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. Minha mensagem, disse Paulo, e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do ensino, do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era e dos poderosos desta era, que estão sempre reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito Santo. E o Espírito sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus. Paulo diz que há uma verdade, que o Espírito Santo garimpa as profundezas de Deus. E ele revela as profundezas de Deus para a gente. Ninguém neste mundo consegue entender, se não for pelo Espírito Santo. O teólogo J.I. Parker, ele diz que o Espírito Santo é uma espécie de holofote. O Espírito Santo é um holofote. Quando você passa por um prédio, o holofote está deixando o prédio visível. Você nem se lembra do holofote.
A luz projeta o prédio, o edifício, a beleza, a arquitetura. Você passa e diz, como esse prédio é bonito. Ele diz, o Espírito Santo pode ser comparado a um holofote. Ele está dentro de nós. E ele vai jogar luz em Cristo Jesus. E quando nós passamos, nós enxergamos Jesus. E nós vamos falar a beleza que tem em Cristo. Nós vamos enxergar a beleza que tem em Cristo. A supremacia que tem em Cristo. E aí Jesus diz, quando Ele vier, Ele vai me glorificar. Porque Ele vai falar do que é meu. Ele vai dizer do que eu tenho, o que eu ensinei, o que eu trouxe para vocês. A igreja de Jesus do Brasil precisa enxergar Cristo. Há muita cruz, mas não tem Cristo. Há muito sacrifício, mas não tem Cristo. O Espírito Santo vem mostrar esta sabedoria eterna. O Espírito Santo joga luz em Cristo Jesus. Eu já disse outras vezes que Jesus Cristo seja grande na igreja Alvorada. Ao olhar para esse púlpito, você não enxergue homens ou mulheres, mas enxergue Jesus grande na sua vida. Deixa Cristo mostrar. Deixa o Espírito mostrar Cristo na sua vida. Essa é a verdade. O Espírito Santo projeta Jesus para nós. E quando a gente olha para Jesus, nós enxergamos a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós enxergamos essa verdade. Jesus termina o texto em João 14, 27. Gostaria que você voltasse para João 14, 27. Jesus termina o texto da sua despedida. Em João 14, 27, Jesus termina assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus termina o seu discurso de despedida dizendo o seguinte: há uma paz que o Espírito provoca no seu coração, que excede todo o entendimento, toda a compreensão, toda a sabedoria humana. Há algo extraordinário, Ele pode sossegar o seu coração. Há uma paz que eu dou, não se perturbem seus corações. Não tenham medo de encarar a vida, porque eu estou com vocês por meio do Espírito Santo. Por isso que você vai encarar essa semana, aleluia. Você vai encarar essa semana com toda certeza. Quem está com você é o Espírito Santo. Você pode ir para sua casa tranquilo neste sábado. Vai para casa tranquilo. Tenha certeza que alguém já entrou no seu coração. O Espírito Santo já entrou no seu coração, meu irmão. Irmão, o Espírito Santo entrou no seu coração, sim ou não? Meu irmão, o Espírito entrou no seu coração, Ele fisgou o seu coração, Ele fez morada em seu coração. Então você vai para casa tranquilo, pode tranquila. Não tenham medo, disse Jesus. Não tenham medo, disse Jesus. Não se perturbem. Não tenham medo. Eu coloquei alguém dentro de vocês. A sabedoria que Deus te dá, a verdade que Deus te dá, a paz que Deus te dá em Cristo Jesus, te dá segurança, te dá toda a segurança. Você pode ir para casa firmado nesta promessa: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Tenha certeza, irmão e irmã, tenha certeza, o Evangelho é poder de Deus na sua vida. O Evangelho é a verdade de Deus para a sua vida. O Evangelho é mais poderoso do que tudo nessa vida. Irmãos,
conheço gente que tem problemas sérios emocionais, depressão, burnout, pessoas que têm abalos psíquicos, a gente que tem confusão mental, a gente que é doente, a gente que conversa com você, o corpo é doente, é uma pessoa que tem uma doença atrás da outra, mas há um negócio, irmão, há um negócio que nós cremos, há um negócio que tem, né, na Bíblia, no Evangelho, que nos fisgou, que nos puxou para Ele, que nos atraiu para Ele, que o Evangelho é mais poderoso do que qualquer doença psiquiátrica, do que qualquer doença emocional, do que qualquer doença física, porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. E esse negócio entra em nós e nos muda. O Evangelho é poder transformador, gente. Isso não significa que você vai ser curado de abalos emocionais. Pode ser curado, mas não significa que você vai ser curado. Mas o Evangelho te dá uma certeza para enfrentar todas as coisas dessa vida. Aleluia. O Evangelho é mais profundo do que toda a psicanálise que existe neste mundo. Ele é capaz de entrar, a palavra entra na divisão da alma, da medula. Ele é capaz de entrar e discernir os pensamentos mais profundos da sua vida. O Evangelho é capaz de entrar. Deixa o Evangelho da graça entrar no seu coração. Deixa o Evangelho entrar na sua mente. Deixa o Evangelho entrar na sua vida. Ele pode te curar dos traumas mais profundos. O Evangelho pode te curar de dores existenciais que ninguém jamais vai te curar. O Evangelho é remédio que limpa os olhos e o coração. Os seus olhos vão mudar. Tenha certeza, o Evangelho é segurança para você. O Evangelho é tudo para a sua vida. O Evangelho é tudo para a minha vida. Absolutamente tudo. Jesus diz: Pai, te dou graças que ocultaste essas verdades aos sábios entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Essa verdade já foi revelada para você. Você poderá vir à frente no momento da oração e receber a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo da cura. Mas de repente você não recebe a cura. Mas você recebe a segurança que o Evangelho traz. A paz que o Evangelho traz. Você pode vir para cá, você pode vir para frente, cheio de inquietações, e voltar para o banco seguro em Cristo Jesus.